Olá pessoal, hoje vai ser um vídeo de contagem, a gente vai fazer um problema e explicar os conceitos básicos para você detonar no BMAP em contagem. Mas quem vai ensinar tudo hoje vai ser meu irmão Daniel. Agora é com você. Então, beleza? Eu vou começar explicando. Hoje o vídeo vai ser composto por duas partes. Primeiro por explicando contagem e depois por um probleminha. Então, contagem aqui ele é composto por duas peças principais, que é o e e o ou. Quando você tem no enunciado e, na maioria você tem que multiplicar, e quando é o ou, você tem que somar. Então, para ficar mais claro, eu vou explicar com dois exemplos aqui, ó. Então, ó, o e, você tem um caminho, você quer chegar de A até C direto. Mas você tem que passar por esses caminhos aqui, que são por essas setas vermelhas. Então, para você passar para o A para o B, você tem três possibilidades de caminho. E do B para o C você tem duas possibilidades de caminho. Então, nesse caso, você faz 3 vezes 2, que é igual a 6 caminhos. Aqui, ó, você pode passar por um caminho aqui, ó, 1. Mas você tem que passar por esse ou por esse. Então, é duas possibilidades. Agora você pode ir por esse e tem que passar por esses duas possibilidades. E mais a de baixo, que é assim dá 6. Ou você pode também, existe o problema pelo ou, que seria assim, eu quero chegar do ponto A e eu quero chegar ao ponto B ou ao ponto C. Então, nesse caso, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que ir em algum desses caminhos. Então, é só você somar. Que no caso aqui, ó, eu tenho três possibilidades por B, que dá 3, mais 2 igual 5. Então, nesse aqui eu tenho 5 trajetórias. Então, agora indo para o problema. Agora o meu irmão ele vai ler o problema. Então pessoal, agora eu vou ler o problema. João tem lápis nas cores verde, amarela e preta e quer colorir o tabuleiro na figura de modo que cada quadradinho deve ser colorido com uma única cor, quaisquer dois quadradinhos com lado comum devem ser coloridos com cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode colorir esse tabuleiro? Então, nesse problema aqui, ele está falando para a gente colorir o tabuleiro. A gente só pode colocar uma cor em cada. A gente só pode colocar uma cor em cada quadradinho e em quadradinhos adjacentes não pode ter cor igual. Então, para essa questão, a gente pode dividir em dois casos. A gente pode dividir no caso em que essas cores aqui vão ser iguais, essa cor aqui dos opostos vão ser iguais, e as cores do caso 2 é que essa cor aqui vai ser diferente dessa. Então, para iniciar esse problema, nós temos amarelo, verde e azul, se eu não me engano. Então, para esse primeiro caso aqui, para a primeira casinha, nós vamos ter três possibilidades de cores. E para a oposta, que é igual, então como ela é igual, aqui só vai ter uma, que é a cor que tiver nesse aqui. E para os outros dois, como essas duas cores vão ser iguais, vai sobrar duas cores. Então, em cada um desses vai ser 2. Agora, vindo para o caso 2 aqui. Como essas cores aqui têm que ser diferentes, então a gente começa com aqui sendo 3 possibilidades. E agora a gente vai analisar essa casa aqui. Como elas são cores diferentes, então esse aqui ele vai escolher uma cor. Então, essa casinha aqui ela vai escolher a cor que não está aqui. Então, sobrando duas cores para escolher. E como aqui vai ter duas cores diferentes, então nessas duas casas só vai sobrar uma possibilidade. Então, com o princípio multiplicativo que nós vimos anteriormente, nós podemos fazer assim. 3 vezes 2 vezes 2 dá igual a 12 possibilidades. E nós temos aqui no caso 2, 3 vezes 2, que dá 6 possibilidades. Ô Dani, só escreve reto ali. Pera. 12 aqui. Ou tá meio torto ali o primeiro. Tá, depois. Mas deixa. Tá, então daí continuando. Como aqui eu tenho 12 possibilidades, aqui eu tenho 6 possibilidades, então agora eu vou somar os casos para obter o caso final. Que 12 mais 6 dá igual a 18 casos, que é a resposta do exercício, que é a resposta C.
Na verdade é a B, mas tudo bem, não tem problema. Ah, Só vou droga! Então corta só na vou hora que eu voltar. falei a C. Então, Só vou voltar e dar uma explicação, só esclarecer um pouco. Aqui ele usou o princípio do porque você tem que pintar cada um desses quadradinhos, você pinta esse, e você pinta esse, e você pinta esse, e você pinta esse. E da mesma forma, aqui você tem que pintar todos aí o princípio do que é multiplicação. Agora você tem que somar esses dois casos, porque ou vai acontecer esse caso, ou vai acontecer o outro. Aí você soma 12 com 6, que dá 18, que é o total. Daniel, me passa aqui, aí vai dar 18, certo? E esse é o problema. Aí curte lá, se inscreve e continua vendo nossos vídeos. Valeu!